Absolutamente tudo que você precisa saber sobre os torneios Masters 1000 ou ATP 1000. É a segunda categoria de torneio mais importante hoje na ATP, só perdendo para os grandes slams. E fizemos uma busca aí bastante minuciosa, complexa, sobre todos os detalhes sobre esses torneios, que são alguns aí no calendário anual. Aliás, está sendo jogado agora o Masters 1000 de Monte Carlo, em seguida vai vir Madrid, onde o João vai jogar, depois Roma. Então, já que a gente está nessa temporada aí com bastante Masters 1000, nada mais justo do que a gente entender qual que é a importância desse tipo de torneio, quem são os maiores vencedores, quantos torneios desse quilate o Gustavo Kirten ganhou, será que o João pode também entrar nessa lista aí de 10 maiores ganhadores de Masters 1000? Preparamos muita coisa, um material robusto para vocês, um vídeo muito especial hoje. E vamos lá, cara, vamos falar sobre esse ATP 1000, Masters 1000, que é nada mais do que um torneio de muito glamour também, né? Diferente dos grandes slams, que são 4, mas são menos Masters 1000, mas ele é um torneio muito importante e ele tem, inclusive, obrigatoriedade para quem tá nos níveis maiores de ranking aí, de jogar esses torneios. Então vamos a algumas informações sobre o Masters 1000, o torneio Masters 1000. Como eu disse, são os maiores torneios, né, após os grandes slams. São 9 torneios ao longo do ano, a gente vai detalhar nesse vídeo cada um deles. Cada campeão, como o nome diz, né, ganha 1000 pontos, no Grand Slam são 2000 pontos para o ranking, e dos 9, 8 são obrigatórios para os tops, ou seja, o tenista que tem ranking para entrar direto na chave de Masters 1000, ele é obrigado a jogar o Masters 1000, a não ser que ele tenha uma lesão, que ele tenha um problema pessoal, mas que tenha uma justificativa e que a ATP aceite essa justificativa. Se ele não jogar, ele toma multa, ele tem algumas sanções ali que ele acaba recebendo por não jogar. Então ele é obrigado sim a jogar às vezes a gente acha que o tenista escolhe o torneio que ele joga, os 4 Grand Slams e os 8 Masters 1000, com exceção de Monte Carlo, são torneios obrigatórios no calendário de cada tenista, dos tenistas tops, né? O que é importante dizer, no ranking, a gente vai fazer também um vídeo sobre isso, é contado nas últimas 52 semanas os 19 melhores resultados de cada tenista. Então não adianta também o cara jogar todo o torneio toda semana e vai ficar somando ponto. Então ele vai selecionar os 19 melhores torneios ali do calendário de 52 semanas dele para ele somar esses pontos no ranking. Então se ele tiver jogado 20 torneios, vai ser excluído o de pior resultado aí. E nos Masters 1000, como são 8 obrigatórios com 4 Grand Slams, sobram 7 torneios aí para cada tenista completar esse calendário de 19 torneios. A gente vai explicar bastante isso no vídeo que a gente vai fazer sobre ranking. Então, como eu disse, 8 são obrigatórios e o número 5 ali, existe algo chamado Golden Masters, que é nada mais, nada menos que o tenista ganhar todos os Masters. São 9, somente um tenista na história conseguiu esse feito, o nome dele é Novak Djokovic, e a gente vai passar ali o ranking dos outros tenistas, quantos eles ganharam. O Guga tá nesse ranking aí, hein? Gustavo Kirten também tá, a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Quais são os torneios hoje? São 9, como eu disse. Indian Wells, Miami, Monte Carlo, então a gente tá, isso é na ordem, né, no calendário, então a gente tá aí no terceiro dentro do ano aí. Madrid na Espanha, Roma, Toronto no Canadá, Cincinnati, Estados Unidos, Xangai, China e por último, Paris, França, entre parênteses tá aí a data de início. A gente teve já outras sedes, né, de Master 1000. A gente teve o Stockholm Open de 90 a 94, que virou o Eurocard Open, né, jogado em Stuttgart de 95 a 2001, então ele era um Masters 1000, a partir de 2002 ele foi substituído por Madrid, então Madrid passou a agregar ao calendário. E a gente teve também o Hamburgo, Masters de Hamburgo até 2008, de 90 a 2008, substituído por Xangai, primeiro ano em 2009. Hamburgo virou um ATP aí também bastante grande, mas não um Masters 1000, assim como o Stockholm e Stuttgart. Então são esses 9 hoje. E quem são os maiores vencedores de Masters 1000? Primeiro lugar, Novak Djokovic. Eu não vou falar aqui que é o GOAT, porque eu sei que isso vai dar uma briga. Mas quando a gente analisa o resultado, ele é o maior vencedor. São 40 títulos e ele é o único que venceu todas as 9 edições, todos os 9 as 9 sedes do Master 1000. Ele é o único. Rafael Nadal, segundo colocado com 36 títulos, venceu 7 de 9. Então ficou faltando 2 aí. Roger Federer é o terceiro, 28, também venceu 7. Depois, olha só essa lista. Quarto lugar, André Agassi com 17. Andy Murray em quinto com 14. Pete Sampras em sexto com 11. Thomas Muster
em sétimo com 8. Michael Chang, americano aí também, que fez bastante sucesso ali nos anos 90, com 7. Alexander Zverev, também em oitavo com 7. Aí a gente vai para nono, Daniil Medvedev, com 6. E olha só, ele ganhou um em cada lugar, né? O 6 foi um em cada lugar, falta 3 aí para ele conseguir atingir aí o mesmo feito do Djokovic. E o Gustavo Kirten tem 5, cara. Tem 5 Masters 1000, o nosso querido Guga, em 4 locais diferentes. Então olha aí, o Guga com 5 Masters 1000. João Fonseca, será que vai ter força aí para conseguir superar e entrar nesse top 10? Acredito que sim, mas não vamos ficar pressionando aqui. E a gente vai agora passar os detalhes de cada torneio, cara. Premiação, pontuação, maiores vencedores, é um conteúdo monstruoso. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, vou ligar aqui o meu botãozinho vermelho para você se inscrever, estamos crescendo bastante. Já são mais de 3.200 inscritos aqui, a gente precisa muito da ajuda de vocês. A gente sabe que tá fazendo um bom trabalho, até porque a gente recebeu algumas mensagens esses dias de canal copiando aí os nossos tema, até a nossa thumb, mas não tem problema nenhum. Isso significa que a gente tá no caminho certo e o que é bom tem que ser copiado mesmo. Então segue o jogo, a gente vai continuar produzindo conteúdo aqui porque isso é o mais importante. Acredito que é até importante pro tênis como um todo, né? Quanto mais canais estiverem falando sobre tênis, mais a gente vai expandir esse esporte, mais gente vai jogar e mais alegrias o brasileiro tende a ter. Então contamos com a sua inscrição aí e vamos lá, cara. Primeiro Masters da temporada, Indian Wells, jogado de 5 a 16 de março. O João jogou, né, esse Masters aí. O campeão leva $1 milhão e $200 mil e 1.000 pontos. Então você olha na parte da direita, você tem ali a fase, a premiação em dinheiro e a pontuação. Então só do cara jogar no primeiro round ali do Masters 1000, ele já garante 10 pontos, mesmo que ele perca na primeira rodada. Se ele passar para a segunda rodada, 30 pontos, depois 50 pontos, 100 pontos. Finaliza, 650 pontos. Então a gente sempre vai ter a pontuação ali e a premiação. Então, você vê, só de jogar uma primeira rodada de Masters 1000 são $25 mil de premiação. Esse torneio são 96 jogadores. Temos como maiores campeões empatados aí Djokovic e Federer. Segundo Masters do calendário é Miami. Miami que vem logo em seguida aí a Indian Wells. João Fonseca também jogou esse ano. Maior campeão, Djokovic e Agassi, 6 títulos para cada um. Ali a premiação fica até parecida para o campeão, $1 milhão e $200 mil. Então, premiação bem parecida também. Chave com 96 jogadores, 19 a 30 de março. Terceiro Masters, 6 a 13 de abril, que é o que está rolando agora. Monte Carlo, que é o único que não é obrigatório para os tenistas que têm ranking para entrar na chave direta. O João não está jogando esse Masters. E a gente tem, você vê, menos rodadas, né? R1, R2, aí já vai para oitavas. Então a pontuação vai de 10, 50, 100, vai subindo até 1.000 pontos. E a premiação quase $1 milhão também para o campeão. Torneio jogado no Saibro, você vê que a fotinho ali atrás é sempre uma foto do estádio, né? O fundo de tela aí. E o maior campeão não poderia ser outro, Rafael Nadal, simplesmente 11 títulos no Saibro lento de Monte Carlo, que era a grande especialidade do Nadal. Um Masters 1000 de 56 jogadores aí, né? Uma chave bem enxuta. Próximo Masters, que é onde o João vai entrar, também o Nadal maior campeão 5 vezes, é o Mutua Madrid Open, ATP 1000 de Madrid na Espanha, também jogado no Saibro. Premiação de $960 mil para o vencedor. $20 mil, você vê que fica mais ou menos a mesma base ali de premiação rodada a rodada. 96 jogadores, é esse que o João vai jogar aí a partir de 23 de abril. Próximo, Roma, na Itália. João também está inscrito, vai jogar em Roma, maior campeão, olha ele, olha quem tá aí. Rafael Nadal, 10 títulos em Roma, na Itália. Chave de 96 jogadores também. Próximo, depois de Roma, Toronto, no Canadá, e vamos pro piso duro. Né, piso duro de 23 de julho a 7 de agosto. Olha aí, o campeão já leva mais de $1 milhão, $1 milhão 124 mil, chave com 96 jogadores. Ivan Lendl, maior campeão, aí tá 10, mas na verdade são 6 títulos do Masters de Toronto. Ivan Lendl que, como o próprio nome diz, foi uma lenda, né, do tênis, um cara vitorioso de quase 100 títulos na carreira. E é o maior campeão aí de Toronto, então é um dos campeões aí que não é da nova turma aí, Nadal, Djokovic, né, dos anos 2000 aí. Então Ivan Lendl, o maior campeão do Masters de Toronto. Próximo,
Cincinnati, Estados Unidos, maior campeão aí, pela primeira vez aparecendo Roger Federer, 7 títulos em Cincinnati. Aí o campeão levando aí também mais de $1 milhão, 96 jogadores, e Master jogado em agosto. Depois, em outubro, vamos para Xangai, na China, onde o maior campeão é o Djokovic. Xangai a partir de 2009. Djokovic, 4 títulos. Aí também, você vê que a premiação é sempre muito parecida ali, né? $1.124.000 jogado aí em quadradura. E o último Masters, também quadradura, só que indoor, lá na França, que é o atual campeão, inclusive é o Hugo Humbert, também de 56 jogadores. Djokovic, para variar, maior campeão aí, 7 vezes campeão do Masters da França aí, de Paris, Rolex Paris Masters. Então, temos simplesmente 9 torneios ATP 1000, a gente debulhou. Então, ó, você vai pegar o Djokovic de novo, Federer, Ivan Lendl, Rafael Nadal de novo, 2 vezes, Rafael Nadal 3 vezes, Djokovic 3 vezes, Djokovic e Federer, então 4 pro Djokovic, 2 pro Federer, 3 pro Nadal, e é isso aí, então, o Big Three dominando aí os Masters. E você acha que o João Fonseca tem condição aí de entrar para essa lista, esse top 10 aí, ó, onde o Gustavo Kirten tá inserido? Deixe seu comentário aí, que é muito importante pra gente. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Vamos trazer mais conteúdos desse tipo, né? Falaremos sobre ranking, além de jogadores, a gente gosta de contar bastante sobre história, estatísticas do tênis. E para nós é muito importante que você deixe o seu like aí e a sua inscrição no canal. Isso já nos ajuda bastante, certo? Então nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço e até mais.